Fala, galera, voltamos aí para fazer a nossa aula de revisão. Falamos sobre a questão das conferências, dos marcos que contribuíram muito para essa questão das discussões, das temáticas acerca da sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, principalmente a partir de 1970, onde houve esse despertar das autoridades, das organizações não governamentais, para trabalhar essa temática sobre meio ambiente, beleza? Então vamos lá, de olho na tela, para fazer a nossa revisão da aula 47.2. Na aula 47.2, nós falamos aí sobre o desenvolvimento sustentável, parte 2. Nós já tivemos uma aula com essa temática do desenvolvimento sustentável. Então, o que nós falamos no primeiro momento da nossa aula? Falamos sobre a primeira conferência mundial sobre o meio ambiente, que aconteceu em 1972, em Estocolmo, lá na Suécia, sobre essa temática de desenvolvimento sustentável. Foi aí que surgiu, em 1972, esse termo de desenvolvimento sustentável, que já explicamos para vocês em aulas anteriores, o que é o desenvolvimento sustentável, o que ele defende, qual é a preocupação do desenvolvimento sustentável. Então, a primeira conferência foi o marco, porque a partir desse momento o mundo começou a falar sobre esse desenvolvimento que busca o equilíbrio entre o ambiental, entre o social e o econômico. Então, daí em diante, o homem, a sociedade parou e começou a pensar que a humanidade não poderia continuar da mesma forma, explorando intensamente esses recursos, sem qualquer preocupação com a nossa casa, que é o planeta Terra. Beleza? Vamos lá. Depois nós tivemos uma outra conferência, que foi a Conferência de Nairobi, sobre desertificação. Foi realizada em 1977, na cidade de Nairobi, lá no Quênia. Essa conferência teve um papel fundamental em todo o processo de luta contra a desertificação no mundo. Isso em 1977, imagine só, já se falava muito sobre essas regiões áridas, desérticas, as regiões que estavam iniciando esse processo de desertificação. Imagine hoje em dia, onde a gente sabe que tem várias áreas que no passado tinha sua floresta, que hoje passa por esse intenso processo de desertificação, principalmente aí por conta das mudanças climáticas e da ação antrópica sobre o meio. Falamos também durante a aula sobre o PNUMA, que foi criado, que é o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, lá na década de 70 também, buscando o quê? Várias metas, vários projetos para garantir esse desenvolvimento sustentável também a nível mundial. PNUMA é um programa aí das Nações Unidas voltado, galera, para o meio ambiente. Na segunda parte da nossa aula, nós falamos sobre temas do Agora Vai Enem. E o primeiro tema que nós falamos foi a lixiviação. Eu expliquei até para vocês que a lixiviação ela pode acontecer de duas maneiras, no sentido vertical e também no sentido horizontal. Qual que é a consequência da lixiviação, dessa lavagem do solo, principalmente nessas regiões, vem aqui comigo, equatoriais e tropicais, onde esse volume de precipitação é maior. Então, a lixiviação ela é entendida como esse processo de lavagem, remoção de nutrientes mais orgânicos do solo. Beleza? Vamos lá. Então, quais as consequências da lixiviação? Diminuição do armazenamento de água, a perda de nutrientes dos solos e contaminação das águas subterrâneas. A partir desse processo de lixiviação, a gente vai encontrar principalmente essas consequências. Então, a partir do momento que a vegetação é retirada sobre a camada do solo, porque a vegetação, galera, é uma proteção, mas a partir do momento que você tem essa área sem a vegetação, pode gerar muito problema aí de lixiviação, principalmente nas regiões equatoriais e tropicais.
Falamos também sobre a laterização, no Agora Vai Enem. O que é a laterização? Nós falamos que essa concentração é a retirada da composição orgânica do solo e uma concentração maior de alumínio e de ferro na camada desse solo. Por isso que ele fica com essa característica avermelhada. E quem que pode intensificar esse processo, além da dinâmica natural? A própria ação antrópica, que é a ação do homem sobre o solo, a ação do homem sobre a natureza, pode intensificar o processo de laterização. O que causa a laterização? Desmatamento, queimada, uso inadequado do solo e irrigação. Todas essas práticas contribuem aí para gerar o processo de laterização, que é bem comum na região mais semiárida do Brasil, como no Cerrado do Brasil. Falamos também sobre intemperismo, agora vai, que o intemperismo, vem aqui comigo rapidão, ele pode ser o intemperismo físico, o intemperismo químico e também o intemperismo biológico. Falamos sobre os 3 tipos de intemperismo. Lá no físico, com principalmente a entrada da água da chuva sobre as rochas, acontece o que? A dilatação nessas áreas que congela, é mais fria. Quando chega o período do inverno rigoroso, aquela água que incidiu sobre a rocha acaba sofrendo aí o que, galera? Ao aumento, né, no processo de transformação do líquido para essa composição do gelo. E aí a pressão aumenta sobre a rocha e acontecem as fraturas, as fissuras nessa estrutura rochosa, acontecendo aí o chamado intemperismo físico. Quando falamos do químico, a água incide sobre a rocha, carregada muitas das vezes o poluente da atmosfera, como o CO2, que é o dióxido de carbono, e acaba modificando a estrutura química dessa rocha, e ela começa a quebrar. Então nós temos aí o intemperismo químico. E falamos também sobre o biológico, que muitas das vezes acontece por fungos em cima da rocha, e também a questão das raízes que começam a crescer nessas regiões rochosas e também contribui para a degradação da rocha. Beleza? Vamos lá. Então essas são as 3 fases do intemperismo e aqui nós temos uma representação da transformação do relevo. Então o intemperismo altera as rochas, na condição física e quimicamente também as rochas. A erosão, que é esse processo da terra natural, que pode ser intensificado pelo homem, carrega as partículas produzidas pelo intemperismo, geralmente é pela chuva ou pelo vento. 3. O transporte por água, geleira e vento move as partículas morro abaixo. E a gente vai ter o 4º processo desse esquema, que é a deposição, que esses sedimentos que foram desgastados dessas rochas são depositados na região de menor altitude e essa região de menor altitude vai passar pelo processo de sedimentação, que é o acúmulo de detritos aí no fundo do oceano, como a gente está vendo. Então, esses detritos também, com o passar dos anos, os séculos, tornam-se novas rochas, que são rochas sedimentares, que são formadas a partir da compactação desse material. Beleza, galera? Então é a nossa revisão. Daqui a pouquinho eu volto com vocês para fazer a correção da atividade. Arrepia aí na atividade, galera. Valeu! Pronto, galera. Voltamos aí para fazer a correção da sua atividade. E aí, sentiu muita dificuldade? Foi tranquilo? Foi suave? Manda esse feedback para nós aí, né? Na hora que tiver oportunidade, falar para a professora, olha, professora, a gente teve dificuldade nessa questão, ou de repente foi um sucesso. A gente quer receber as notícias desse terceirão da mediação tecnológica, que é top de linha. Beleza? Então vamos lá, um abraço para cada professor, para cada aluno, de olho na tela. Atividade de sala, correção, resolução. Questão 1. As rochas, quando passam pelo seu processo de intemperismo, sofrem um processo de decomposição e desagregação, transformando-se em sedimento ou material sedimentar.
que podem ser transportados para outras áreas. Os termos decomposição e desagregação, acima destacados, fazem referência, respectivamente, aos intemperismos. Alternativa A, naturais e antrópicos. B, físicos e químicos. C, químicos e físicos. D, biológicos e mecânicos. E, orgânicos, físico e químico. Ele quer saber, a partir do momento que uma rocha sofre esse processo de decomposição, desagregação, respectivamente aqui, ó, qual é o tipo de intemperismo que está acontecendo durante o processo de decomposição da rocha? É o físico? É o químico? É o biológico? Desagregação também, ele quer saber qual é o tipo de intemperismo que é responsável, respectivamente, pela decomposição e desagregação da rocha. Tranquilo essa questão, falamos durante a aula sobre o intemperismo, ainda falamos na revisão também sobre esses dois tipos de intemperismo. Então, sem mais delongas, vamos confirmar aí a resposta correta. Se a gente tem a decomposição da rocha, ela está modificando a sua estrutura. A estrutura dela é comprometida e começa o que, galera? A mudar de cor, muitas das vezes, ficar oxidada. Então, aí está acontecendo a decomposição da rocha. E a desagregação é aquilo que eu falei, pela alternância de temperatura, amplitude térmica. Então, a partir do momento que tem toda essa alteração e começa a gerar fissuras, que vão começar a desagregar aquele bloco rochoso, esse é o intemperismo físico. Vamos lá, questão do Enem. Questão 2. A realização da primeira Conferência Mundial do Desenvolvimento e Meio Ambiente em 1972, em Estocolmo, constituiu-se em importantíssimo evento sociopolítico voltado para o tratamento A, das questões políticas entre o Norte desenvolvido e o Sul desenvolvido. B, das questões ambientais. C, das relações entre o Leste socialista e o Oeste capitalista. D, da proliferação das armas nucleares. E aí, das questões dos países periféricos. Galera, falamos alguma situação de países periféricos, falamos lá na questão da Conferência de Estocolmo, que foi a primeira conferência sobre o meio ambiente, sobre o posicionamento lá dos países desenvolvidos e dos subdesenvolvidos, que o desenvolvido falava desse desenvolvimento zero e os subdesenvolvidos estavam defendendo a qualquer custo o desenvolvimento. Mas não falamos sobre países exatamente lá periféricos, esses que têm maiores dificuldades econômicas. Apesar de estar incluído no subdesenvolvido, esse termo periférico não foi falado isoladamente durante a aula. Então, essa questão, alternativa E, sem chance. A D, da não proliferação também de armas nucleares. Galera, nenhum momento foi falado sobre armas nucleares na Conferência Mundial lá de Estocolmo. C, das relações entre o Leste socialista e o Oeste capitalista, não. Até porque, galera, não é questão aí do sistema econômico que estava sendo discutido, mas sim a questão sobre a sustentabilidade, a proteção da nossa casa, que é o planeta Terra. E a A fala das questões políticas. Não política. Sim, então, a temática da Conferência de Estocolmo foi o tratamento das questões ambientais. Então, a alternativa B é a correta. 3. Leia o enunciado a seguir. Na introdução das regiões com climas áridos e semiáridos, no cenário das discussões, mostrando que os recorrentes problemas de pobreza e meio ambiente necessitavam de um enfrentamento direto pela comunidade internacional e na criação do Plano de Ação Mundial contra a Desertificação. O texto acima refere
se refere a uma grande conferência internacional sobre o meio ambiente, denominada como... Qual foi essa conferência que discutiu a temática desertificação que falamos lá durante a aula? Alternativa A, Rio+10. B, Estocolmo. C, Nairobi, de 1977. D, Clube de Roma. E a PNUMA. Tranquila, galera, essa questão de boa, sem perca de tempo aí, ó. Nairobi. Falado muito sobre a questão da desertificação a partir dessas ações do homem sobre a natureza, né, que gera consequência, e sobre as mudanças climáticas. Então, foi a desertificação falada em Nairobi. Questão 4. O conceito de erosão apresenta definições mais amplas ou mais restritas. A mais abrangente envolve os processos de inundação da superfície terrestre de forma geral, incluindo desde os processos de intemperismo de todos os tipos até o de transporte e deposição do material. Outro conceito mais restrito envolve apenas o deslocamento do material intemperizado, seja solo ou rocha, por agente de transporte como a água corrente, o vento, o gelo ou a gravidade, produzindo formas erosivas características. O exemplo de processo a qual se aplica o conceito mais restrito de erosão é... Então, tem todo um texto só para você poder identificar qual que seria esse conceito que mais se aproxima da definição de erosão. Então, o que está falando na A? A formação de rochas. B, a oxidação de rochas. C, a formação de sulcos no solo. A D, a formação de concreções no solo. E a E, o vulcanismo da crosta. Então, olha só, formação de rochas, erosão. A erosão é esse processo de desgaste, já falamos lá no primeiro ano, já falamos também durante a aula, mostramos até aquela representação que acontece a erosão pluvial, que é o desgaste do solo a partir da água das chuvas. A erosão eólica, que o vento também desgasta, é só lembrar das regiões lá dos cânions, as regiões do litoral, onde tem as falésias, onde tem vamos colocar, os paredões rochosos que são desgastados pelo vento, que é a erosão eólica. Então, nós temos erosão fluvial, erosão eólica, erosão, vamos colocar, fluvial, que é dos rios. Então, tem vários tipos, abrasão marinha, que são responsáveis pelas transformações do relevo. Vamos lá. Então, olha só. Então, qual que é o conceito mais restrito de erosão? Só pode ser o quê? A formação de sulcos no solo, o quê? Esse desgaste que a erosão pluvial começa a fazer sobre o solo. Também pode ser feito esse desgaste pela ação das águas das chuvas ou pelos rios. 5. No Brasil, em termos de esgotamento do solo, podemos citar as regiões áridas do Nordeste que sofrem com o processo de desertificação. Já no Sul, o intensivo uso do solo em terrenos arenosos leva à arenização. A arenização e a desertificação são distintos processos de degradação do solo. O principal critério natural utilizado para diferenciar esses dois tipos é a composição do solo, B, o nível de exploração dos recursos, C, o regime pluvial, D, a suscetibilidade a erosões e a E, o índice de salinidade. Então, o que difere a erosão, a desertificação da arenização, vai ser a questão da concentração de chuva. Então, por exemplo, nas áreas lá do Brasil, quando a gente fala do Nordeste, chove menos, que é uma área árida. Lá no sul do Brasil já chove mais. Então, lá no Nordeste a gente vai encontrar o quê? A desertificação. E lá na região sul, o processo de arenização. Beleza? Questão 5. A arenização ocorre em solos arenosos
existente em regiões úmidas, ao passo que a desertificação manifesta-se pela desidratação dos solos em clima onde a evaporação é maior do que a precipitação, ou seja, lá no Nordeste do Brasil. O regime pluvial, portanto, é a base para diferenciar as áreas de ocorrência desses dois tipos de degradação do solo. Beleza, galera? Então é isso. Finalizamos nosso encontro por hoje. Voltamos aí na próxima aula. Valeu, tchau!